Olá pessoal, bom dia. Então hoje a gente vai continuar nossa aula sobre sistemas de aterramento, tá? E a ideia hoje é a gente falar um pouco sobre a classificação dos sistemas de aterramento em baixa tensão, tá? Basicamente a gente tem algumas formas de realizar o aterramento de uma instalação elétrica de baixa tensão, tá? Ah, e tem e diante dessas formas, a gente tem que tentar viabilizar com relação às características que ela tem, quais são os benefícios que ela me traz, cada um desses tipos, cada um desses sistemas, né? Com relação ao custo-benefício, né? Claro, quanto mais confiável for um sistema, ah, quanto mais confiável for um sistema, mais caro ele é, tá? Então, basicamente, essa classificação, ela vem da norma NBR 5410 também, tá? E ela está relacionada a como a fonte de energia está conectada em relação a um possível aterramento e como a carga também está conectada. Então, eu tenho essas duas partes que devem estar conectadas à terra, né, ao sistema de aterramento. E diante disso a gente tem essas classificações que a gente vai falar a seguir, tá bem? Ups. Então, a classificação ela é feita por letras, tá? Normalmente ela vai ter duas letras, mas ela pode ter mais do que duas, tá? Então, a primeira letra ela vai sempre estar relacionada à situação da alimentação em relação ao terra, ou seja, ou da fonte de geração de energia, né? Que pode ser através de uma geração própria de energia, através de um gerador a diesel, de uma geração fotovoltaica, enfim, tem diversas formas que a gente pode estar tendo aí, tá? Ou então a fonte de energia seria a concessionária de energia, tá? Então ela pode ser aterrada de duas formas específicas. A primeira é a alimentação, tem um ponto diretamente aterrado, tá? Que é o que normalmente acontece, tá, pessoal? A grande maioria das concessionárias em especial, tá? As concessionárias em especial, ela já solicita esse ponto diretamente aterrado, tá? Então, se você faz uma instalação elétrica e você não tem esse ponto diretamente aterrado, ela não vai conectar o sistema dela ao seu, certo? Então, essa é representada pela letra T, né? E eu tenho também o tipo I, né? Esse I, como está dito ali, ó, isolação de todas as partes vivas da fonte de alimentação em relação à terra, ou aterramento de um ponto através de uma impedância elevada. Então, esse I, pessoal, vem de isolado, tá? Basicamente, ele está isolado do sistema como um todo, né? Ele não está aterrado, ele não está conectado a nada. E muitas vezes ele não tem nada conectado a ele, ou ele pode ter uma alta impedância, garantindo assim a, o isolamento dele, né? Fazendo com que nada vá fluir para o ponto de aterramento, tá? A segunda letra ela está relacionada às massas, às carcaças das cargas e equipamentos, né? São as partes do equipamento que devem ser conectadas. Como a gente já falou aqui nas primeiras aulas a respeito de aterramento, normalmente são os equipamentos com partes metálicas, né? E eu preciso aterrar esse cara para evitar uma possível tensão de toque, tá? Ele pode ser do tipo T, assim como a entrada, né, que são massas aterradas com terra próprio, ou seja, ele vai ser independente da fonte, certo? Eu tenho o tipo N, que são massas ligadas ao ponto aterrado da fonte, isto é, não possui terra próprio, né? Então ele vai estar ligado àquele sistema da entrada de energia, vamos chamar assim que é mais fácil, tá? E ele não vai ter esse ponto exclusivo dele ali, tá bem? E eu tenho também o I, né, que seria massa isolada, isto é, não aterrada, certo? Então eu teria esses três tipos aí.